Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Pod Aluno, o podcast do aluno. E já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, porque esse é o nosso salário moral. Pessoal, vamos falar sobre pré-treino. E eu gostaria de dividir esse assunto, na verdade, didaticamente em dois, O pré-treino, ele pode ser considerado a refeição que antecede o treinamento. Isso pode ter sido desde o jantar da noite anterior, caso você vá treinar muito cedo em jejum. Isso pode ter sido alguma refeição que antecedeu algumas horas a prática do treinamento mesmo. E do outro lado da moeda tem o pessoal que faz o consumo daquelas substâncias químicas, que promovem algum efeito ergogênico. Mas que porra é essa? Ergo significa trabalho. A palavra gênico, é uma derivada de gênese, de formação. Então, um ergogênico seria uma substância que estaria ajudando na produção de trabalho. Então, o recurso ergogênico, ele pode ser um suplemento, um suplemento alimentar, esse pó, que você vai diluir na água, para beber, e aí dentro desse pó, desse produto aí, você tem várias substâncias químicas. Nós temos um problema na literatura científica que é o seguinte: a maioria das substâncias parecem ser inócuas, ou seja, ela não faz nem bem nem mal. Ou o que elas se propõem a fazer, ela não tem nada a ver com aquilo. Mas vamos nos ater ao que funciona. Parece que a principal substância que realmente funciona é a cafeína. Então você pega aquele pré-treino lá que tem aquele mundaréu de substância lá, mas parece que o que dá o grau mesmo ali no treino é a cafeína, Então a cafeína, ao mesmo tempo que ela estimula o organismo, a velocidade da contração muscular, velocidade do impulso nervoso, estado de alerta, redução da percepção da fadiga. Eu falei isso até pausadamente porque vai ser importante no futuro. Então, assim, ela é que dá o tchan. E tem uma galera que também toma o pré-treino porque tem beta-alanina, e a beta-alanina tem um efeito colateral de coceira, aí o povo começa a ficar pirado com a coceira. Enfim, eu vou dar um ponto de vista aqui do treinador, tá? É assim, pessoal. Eu, Robert, não faço consumo de bebidas pré-treino, de qualquer natureza. Seja assim, bebidas energéticas do tipo, Red Bull, energético, o que o pessoal chama de energético. Tanto é que eu nem uso, que eu nem sei o nome das marcas, tá vendo? Eu já fiz propaganda de graça aqui, ou vão me processar, ou vão derrubar meu vídeo aqui. Mas enfim, gente, dando continuidade, qual que é a questão central? Existem outras variáveis que influenciam muito no treinamento para que você tenha um bom desempenho, para que você performe bem durante o treinamento e isso vai garantir resultados futuros. Essas outras variáveis, a gente pode falar sobre elas outra hora, mas assim, no geral, sono e alimentação adequada. O sono é o principal que garante a recuperação e a dieta, a nutrição adequada garante a prontidão para o treinamento. Dito isso, você pensa num cenário bom, em que você foi treinar e você está animado para treinar, você tem ânimo, tem aquela agressividade para enfrentar o exercício. Mas existe um outro cenário onde outras coisas aconteceram que você não consegue nem mensurar. Por exemplo, foi um dia no trabalho que foi mais estressante, foi excesso de estresse psicológico causado por outra coisa que seja, um relacionamento, uma discussão, ou você ficou no meio de muita gente, ou seja, você está fadigado. Aí no dia seguinte você vai treinar, ou dependendo do horário que você treina, se você passou por isso o dia todo e aí chegou à noite você foi treinar, você está meio quebrado. Não é o foco do episódio de agora, mas existe uma estratégia de montagem de treino em que a gente sempre leva em consideração a condição atual do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo, dentre vários... Eu vou dar uma resumida aqui porque esse papo fica para outra... Isso aí rende uma aula de pós-graduação, não é um negócio que dá para falar aqui no episódio de podcast. Mas parece que esse sistema de treino, de treinar como a pessoa está se sentindo naquele dia,
é um bom método de treino que garante excelentes resultados. Então, se você está bem, você vai puxar o treino um pouquinho mais forte. Se você está mal, você vai puxar o treino um pouquinho mais fraco. Ou seja, você dá um estímulo de acordo com o que o seu corpo consegue assimilar. Agora, Robert, eu tenho uma rotina padrão. Então, eu faço as mesmas coisas todos os dias, todas as horas. E eu sei que em um determinado dia eu já vou estar mais cansado. Esse dia normalmente é quinta-feira, então quinta-feira é o dia mais castigado para mim. Independente se eu dormir bem, se eu dormir mal, né? Nesse dia eu organizei a minha sessão de treino para ser mais leve, sempre. E o que eu quero dizer com a palavra mais leve? É a exigência de um esforço menor, menos séries, menos repetições, menos exercícios mais fáceis. Então, ao invés de eu fazer exercício livre, eu faço mais exercício em máquina. Ou seja, uma estratégia para contornar essa fadiga aí mental e corporal que eu estou sentindo ali na quinta-feira. Na sexta eu estou de boa e no sábado também, mas no geral também são treinos leves. Então a dinâmica do treino ela segue dessa forma: treinos pesados, treinos leves, treinos moderados, para permitir uma recuperação adequada ao organismo e permitir com que você continue treinando. Mas qual que é a questão central? Devo ou não usar o energético? Eu não gosto muito de influenciar o uso. Por quê? Porque ele vai mascarar a percepção de fadiga do indivíduo. E aí aquilo vira um vício. Vira tanto um vício, em última instância, físico-químico, né, no cérebro, a pessoa fica viciada com aquilo, tanto um vício comportamental. Né? Hoje em dia está em alta esse negócio de tomar energético. O povo nem está cansado porra nenhuma e fica tomando energético. É meio que legal você postar a fotinha lá que você está consumindo seu energético. Aí vai ver mesmo assim no frigir dos ovos um copinho de café já matava a questão. Mas por que eu não gosto de recomendar como treinador? Porque isso vai mascarar a percepção de fadiga do indivíduo. Mascarando a percepção de fadiga do indivíduo, ele fica incapaz de ver como é que o corpo está naquele dia. E aí pode ser que ele tenha, vou treinar pesado, eu estou bem. Só que aí no que ele vai treinar pesado, ele se machuca. Por quê? Porque ele não deveria treinar pesado. Porque o corpo estava falando para ele, filho, você está com músculo fadigado, articulação, tendão, sistema nervoso. Aí você mascarou a percepção de fadiga, você vai lá e vai quebrar o pau no treinamento lá. Isso não é legal. Mas enfim, né, essa é uma perspectiva prática. Agora, eu acho que em última instância, dependendo do evento, você pode usar, né? É um treino importante, é uma competição que se aproxima, aí aquele treino foi programado mesmo para ser pesado, aí eu acho que o uso é válido. Do contrário, eu não recomendo, tá joia? Então fica aqui as minhas considerações. Eu acho que assim, o principal para a gente se manter mais acordado seria cafeína mesmo, dentro das doses seguras, porque daí você também vai ver o pré-treino lá, ele extrapola 3 vezes mais a dose que a Anvisa permite. Aí você vê a galera com batedeira, aí dispara a crise de ansiedade. O que era para ajudar, ser um recurso ergogênico, acabou atrapalhando. Mas é esse o assunto, esse é o ponto de vista. Fiquem com tudo, que a força esteja com vocês e até a próxima. Valeu e falou!